Pessoal, mais um vídeo se iniciando aqui. Hoje a gente vai estar falando aí de um tema muito interessante no day trade, muito usado por nós traders profissionais, tá? O tema de hoje é como operar topos e fundos duplos. Vou mostrar para você na prática como fazer isso e como acontece esse tipo de movimentação aí para você estar identificando dentro do mercado essas movimentações que tá pegando operações aí assertivas, muito top, tá? Vamos lá. Pessoal, eu sou Cota, sou trader profissional há mais de 2 anos, faço parte da equipe da Valor Club, opero todos os dias ao vivo dentro do meu canal gratuito, tá? Dentro do Empire Live, às 11h30 da manhã e às 19h30 da noite. Vou explicar para vocês agora como que funciona esse tipo de estratégia e como que a gente aplica dentro do mercado, beleza? Vamos embora pro vídeo. Já aqui na corretora, pessoal, vou explicar para vocês como que funciona esse tipo de topo e fundo aí, essa movimentação de topo e fundo dentro do mercado. Vou explicar para vocês agora. Eu já deixei aqui circulado para facilitar a gente tá visualizando esse tipo de movimentação dentro do mercado, beleza? Ó, primeiro topo, beleza? Segundo topo, terceiro topo e quarto e último topo. Vamos lá, fundos. Primeiro fundo interessante. Segundo fundo interessante. Terceiro fundo interessante. Quarto fundo interessante. E fundo xadrez, que eu chamo fundo de decisão de movimentação. Pessoal, a gente vai estar falando aqui o seguinte. Vou destacar essas séries aqui na cor laranja. Para ficar bem visível, tá? Para ficar aí uma cor bem visível, bem chamativa para a gente identificar pontos aqui. Por que eu gosto de deixar esses pontos bem chamativos? Para que você possa ter uma visibilidade melhor e identificar com mais clareza as regiões que eu estou destacando para vocês. Então, já vou deixar ela bem forte aqui, bem destacada, tá? E inclusive esse retângulo também. Deixa eu já destacar ele. Pronto, a região já está destacada. Vou mostrar para vocês agora como respeitou esses fundos aí. Ó, vocês podem reparar que é uma linha quase que horizontal perfeita. Então, é um respeito muito grande aí que o mercado teve com essa região. E é uma região que a gente pode observar que bateu muito todas as operações. Todas as operações. Inclusive, o que faz a gente pegar a operação positiva desse cenário aqui, pessoal. Ó, deixa eu colocar aqui já uma seta de indicação para mim poder explicar para vocês. Deixa eu colocar ela um pouco mais grossa e eu vou fazer o destaque dela aqui também. Colocar a linha dela mais grossa, pronto, bora. Ó, o que faz a gente pegar operações positivas nesse cenário? Ele fez o primeiro fundo de suporte. O primeiro fundo de suporte subiu e fez essa resistência aqui em cima. Aqui, pessoal, já vou te falar que eu não pegaria uma operação de venda sem uma confirmação mais forte. Sem essa terceira vela aqui. Mas ele já começou formando aqui um outro fundo com um fundo anterior, com a movimentação anterior passada. Então eu já pegaria aqui essa compra. E ainda mais depois de uma retração dessa e o candle congelar o preço aqui bem na movimentação anterior, a característica mais comum desse tipo de movimentação topo e fundo é o padrão M ou padrão W. Se vocês repararem, ele forma um W bem ascendente, aí, bem acentuado, bem destacado. E ele sempre mantém o preço congelado em um certo local. Então aí você já consegue identificar. Se ele congelar mais de uma vez o preço em um local muito próximo, como ele fez aqui, é uma tendência, um indicativo maior e mais forte que ele vai fazer esse topos e fundos aí com preços congelados e respeitando o padrão. Tocou, ó, ele subiu, retraiu, a vela começou na compra novamente e finalizou na venda. Aqui ele chegou e retraiu. Finalizou um pouco abaixo, bem nessa região aqui. Então já mostrando um respeito igual esse candle fez anteriormente com esse fundo anterior. Novamente ele desceu e respeitou essa linha. Todos os candles aí sem retração, sem gráfico, já voltou a subir. Eu já pegaria uma compra. Ele já fez o padrão. Aqui se você não pegasse de primeira, você pegaria na proteção. Já chegou aqui, pessoal, já liquidou o preço. Ele começou nessa alta, ele liquidou. A hora que ele liquidou, eu já iria me atentar. Ele está fazendo o padrão topo e fundo aí. Topo e fundo duplo. Então, por que topo e fundo duplo? 1, 2, 3. Na verdade, aqui já foi um topo e fundo triplo. 1, 2, 3. Ele fez esse movimento de topo e fundo. Geralmente ele faz isso 2 vezes.
Aqui ele fez 3. Por que 2 vezes? Ele forma o padrão M. Entendeu? Ele forma esse padrão aqui, ó, tipo um M. Mas aqui já foi um movimento muito interessante. Eu não arriscaria buscar mais operações. E outra, vou falar para vocês aqui o seguinte. Esses respeitos, esses locais de resistência, quando ele faz esse xadrez, esse movimento de xadrez, que é uma cor, outra, e não faz o rompimento, pessoal, e também não consegue fazer um rompimento anterior dessa resistência anterior, é bom aguardar, porque você não sabe para qual sentido o mercado vai movimentar. Ele desceu aqui, isso aqui foi só fazendo a resistência mais ou menos nesse ponto anterior aqui, então já é um local para você se atentar, e depois ele veio subir aí. E subiu com vontade, tá? Você perceber, ele subiu com vontade. E ele teve essa alta aí, pessoal, vamos ver aqui. Uma alta massiva, tá? Essa alta massiva. Então, vocês já puderam identificar aí o padrão de movimentação topo e fundo duplo. É um padrão em forma de M, tá? Em forma de M ou em M ou em W. Isso é independente. Não importa a forma, importa os locais de resistência. São esses locais de respeito aqui, ó. Como vocês podem ver, foi um local de fundo triplo. Eu separei um outro local aqui semelhante. Vou fazer a marcação para vocês. Isso aqui é um local de topo e fundo duplo. Aqui, ó. Ele não foi bem no mesmo local, mas essa retração já mostrou um respeito aí que te possibilitava a buscar essa operação com segurança. Vocês podem ver que ele voltou a respeitar aqui, hein? Voltou a querer formar esse padrão, mas o mercado tomou de volta. Ele já formou aqui meio que um W. Se a gente for retirar essa movimentação anterior aí para fora, vocês podem ver o padrão W aí, ó. Padrão W. Deve desenhar para vocês verem. Padrão W. Prestem atenção nesse vídeo. É um vídeo rápido, mas muitos alunos iniciantes aí têm dúvida nesse quesito, tá, pessoal? Dúvida se ele pode buscar a compra com segurança, se ele pode conseguir identificar esse padrão mais fácil e tal. Então, eu já resolvi trazer esse vídeo porque é uma dúvida muito comum aí de alunos novos, entendeu? Então, pessoal, é um ponto a se atentar. Ó, novamente aqui ele fez esse M. Só que aqui não foi um fundo. Então ele fez um M bem interessante aqui. Vamos procurar mais ao xadrez que eu falo com vocês, que é o xadrez de reversão de padrão. Vou procurar mais um topo e fundo aqui interessante. Topo e fundo duplo, pelo menos. Com a marcação aí 15M que eu fiz. 15M, para quem não sabe, é gráfico de 15 minutos, tá? Aqui a resolução gráfica, em vez de ficar em 1 minuto, fica em 15 minutos. Deixa eu procurar. Bitcoin está muito inconsistente em movimentações, tá, pessoal? Esse tipo de padrão. Ele tá hoje, principalmente, ele tá um ativo aí extremamente volátil. Não é sempre que acontece aquele padrão de movimentação, mas quando acontecer, que o ativo não tiver nesse choro aí, nesse sangramento aí que tá tendo aqui, pessoal, você já consegue identificar bem rápido aí esse padrão topo e fundo duplo. Olha isso aqui tá uma loucura, pessoal, uma loucura. Final de mês, início de mês. É doideira. Ó, novamente aqui o local, ó, ponto interessante. Vocês podem ver que o padrão ele é tão válido que ele volta a respeitar, ele volta a fazer a movimentação novamente, ó. Olha aí, ó. Os locais de respeito do mercado. Ó, ele fez o fundo, fez o topo, fez o fundo, voltou, fez o topo, fez o topo, fez o fundo. Respeito extremo. Novamente aqui ele fez isso, pessoal. Prestem atenção. Aqui foi um fundo triplo. Ó. Liquidou, voltou a subir, voltou novamente, retraiu, renegou a fazer a quebra do domínio anterior, subiu e negou a quebra do domínio anterior novamente, da resistência anterior novamente. Então, voltou a subir, pessoal. Então, se vocês conseguirem identificar rápido esse tipo de padrão, vocês conseguem pegar operações aí muito assertivas e muito boas dentro do mercado financeiro, tá? Espero ter ajudado vocês com um pouco mais sobre essa dica, essa estratégia, que ela é válida sim dentro do mercado financeiro, quando o mercado está aí com pouca volatilidade, ele está com aquela movimentação mais fraca, não está com tanta densidade assim. É uma movimentação que acontece e pode te auxiliar nesses momentos. Quando o mercado está como hoje, com volatilidade alta, é melhor você acompanhar fluxos, tá? Porque se ele tiver com a liquidez muito forte, ele vai tender a seguir essa liquidez por mais tempo. Se ele estiver seguindo essa correção pós-liquidez
ele vai geralmente seguir essa correção com mais força. Então, você vai a favor da tendência. Ele geralmente forma ali mais de 4 candles em sequência. Se ele formar mais de 4 candles em sequência, saindo de um fundo, romper a linha 50 do RSI, com certeza ele pode estar nesse fluxo de alta aí. Se ele vem do topo, depois de uma alta extrema, ele vem fazendo essa correção com mais densidade, possivelmente ele vai estar seguindo essa tendência. Como dias como hoje, tá? Com a alta volatilidade, com a inconsistência de movimentação. Por que alta volatilidade? Porque não tem uma movimentação em forma de pullback correta, não faz um pullback de alta certinho, não faz algumas correções ali progressivamente, como um dia comum aí de day trade, tá? Isso foi um pouco do vídeo que eu trouxe para vocês, pessoal, um pouco mais dessa estratégia, que ela é válida. E se você ainda não participa do mercado financeiro, os links para o nosso suporte oficial estão na descrição, o link do meu canal também. E se você não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa seu like. Se ficou alguma dúvida, já deixa nos comentários aí, porque auxilia a gente a trazer conteúdos informativos e de valor para vocês. Show, pessoal? Tamo junto, valeu demais, fui e fiquem atentos, ativem as notificações, porque vai sair vídeo novo para ajudar você. Tamo junto, valeu, hein?